Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 40ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados
os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. 17ª Região de Polícia Militar, 56º Batalhão de Polícia Militar. Ofício número 18, 2022. Assunto: resposta às solicitações dos vereadores. Piranguçu, 27 de junho de 2022. Excelentíssima Senhora Presidente Vera Lúcia, em virtude da reunião realizada com os nobres vereadores desta Egrégia Casa Legislativa e este comandante, no qual foram solicitados esclarecimentos e expostas sugestões de melhorias no âmbito do trânsito municipal, informo que, além das medidas que ficaram acordadas na citada reunião, estive em contato com o secretário de Infraestrutura, Sr. Márcio, ficando constatado que a maioria dos pedidos dos ilustres vereadores são passíveis de atendimento e irão ser executados o mais brevemente possível. Para um primeiro momento, serão feitas as melhorias de maiores urgências, quais são: mudança de preferência de algumas esquinas, estudo dos locais para avaliação da viabilidade de instalação de mais redutores artificiais de velocidade, quebra-molas, e pintura dos já existentes para maior visibilidade, dentre outras citadas pelos vereadores e vereadoras. Sem mais para o momento, me despeço, colocando-me à disposição para novos diálogos. Atenciosamente, Jones da Costa Modesto, 2º Sargento da Polícia Militar, comandante do destacamento da Polícia Militar de Piranguçu. Convite. A CEMIG, Geração e Transmissão S.A., em atendimento às ações definidas pelo Comitê de Gerenciamento Participativo do entorno do reservatório do PCH São Bernardo, tem o prazer de convidá-lo para participar das capacitações sobre construção de composteiras domésticas e construção de fossas sépticas. Dia 21/7/2022, quinta-feira, das 14 às 16 horas. Local: Igreja de Santa Ana, na Vila Maria. Sua presença é fundamental. Convite a todos os vereadores para participarem da reunião da eleição da nova diretoria do Lar Santo Antônio, dia 13/7, às 19h30, no Salão Paroquial. Ministério do Desenvolvimento Regional, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, Departamento de Articulação e Gestão, ofício número 261, 2022. A Sua Excelência, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Piranguçu, Avenida Ministro Aureliano Chaves, 420, Piranguçu, Minas Gerais. Assunto: liberação de recursos federais para ações de recuperação de infraestrutura destruída, danificada por desastre. Senhora Presidente, informo que essa Secretaria disponibilizou R$ 165.035,55 para a execução de ações de recuperação de infraestrutura destruída, danificada por desastres, para atendimento de pleito remetido por esse município via Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Cabe destacar que o município tem 190 dias para enviar a documentação requerida. Atenciosamente, Karine Lopes, diretora do Departamento de Articulação e Gestão. Secretaria de Saúde de Piranguçu. Ofício número 18, 2022. Assunto: resposta ao ofício número 64, 2022, em 28/6/2022. Prezados senhores, venho através deste, em resposta ao presente ofício, encaminhar cópia da Lei 141 de 2012 e as orientações referentes ao funcionamento das atividades odontológicas no município. Informo que, conforme o artigo 2º do inciso 1, 2 e 3 da Lei 141 de janeiro de 2002, fica vedado a aplicação de recursos financeiros da saúde voltados para a promoção,
proteção e recuperação, que não atendam simultaneamente os princípios universal, gratuito e igualitário, que não estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos planos de saúde do município e que não sejam de responsabilidade específica do setor da saúde, não se aplicando às despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde da população. Reforço que o artigo 7 da Lei número 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondente, orienta a Lei 141 de 2012. Vale ressaltar que a resolução da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, 7.426 de 2021, classifica a atividade odontológica como nível de risco 3. Desta forma, necessita de adequação à RDC 50 de 2002, com aprovação de projetos arquitetônicos e que as atividades odontológicas são regulamentadas pela Vigilância Sanitária através das seguintes resoluções. Resolução número 1559, de agosto de 2008, aprova o regulamento técnico que estabelece condições para instalação e funcionamento dos estabelecimentos de assistência odontológica no Estado de Minas Gerais. Resolução da diretoria colegiada de número 63, de 25 de novembro de 2011, dispõe sobre os requisitos de boas práticas de funcionamento para os serviços de saúde. As leis, resoluções e notas técnicas referentes à vigilância sanitária poderão ser solicitadas ou requeridas junto ao órgão municipal. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e consideração e coloco na disposição para maiores esclarecimentos. Gráucia da Silva Correia, secretária municipal de saúde de Piranguçu. Excelentíssima senhora Vera Inácio, presidente da Câmara Municipal de Piranguçu. Aí segue uma série de normas, regulamentos, coisas que serão encaminhadas aos vereadores para conhecimento, se desejarem. Indicações. A vereadora infrafirmada, regimentalmente apoiada, vem apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 076/2022. Estudar a possibilidade de fazer a coleta de lixo mais de uma vez na semana no bairro dos Melos. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista o aumento de moradores no bairro e por passar apenas uma vez, o lixo tem acumulado bastante e os moradores têm solicitado para que a coleta seja feita 2 vezes na semana. Indicação número 77/2022. Fazer a colocação de proteção na cabeça das pontes da rua Expedita Francisca, da rua José Valentim Antunes, do bairro dos Melos, e também nas demais pontes do município. Tal solicitação se faz necessária, pois a proteção nas cabeças das pontes podem evitar possíveis acidentes. Vereadora Vera Lúcia. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. Número 78. Fazer a extensão da rede de esgoto no trecho entre a residência do senhor Levino Custódio até a residência do senhor Laércio Custódio, no bairro Pedra Vermelha. Justificativa. Se faz necessária a extensão da rede de esgoto no citado trecho, pois o esgoto dos moradores do local escoa por uma valeta de água corrente, que fica em um terreno particular pertencente à senhora Regina Mendonça Pinto, que pede uma solução para impedir que o esgoto escoe pelo terreno. Número 79/2022. Reitera a indicação número 03/2021, de autoria do vereador José Mário, referente ao pedido para completar o calçamento no bairro Pedra Vermelha até a Igreja do Divino Pai Eterno e também a residência do senhor Levino. Vereador Edson Alves. O vereador infrafirmado, regimentalmente apoiado, vem apresentar ao senhor prefeito municipal a indicação no sentido de tomar a seguinte providência junto à Secretaria Municipal competente. Número 080/2022. Fazer a manutenção de um bueiro que se encontra na beira do rio, na subida do bairro Vieira, no trecho entre a residência do Dr. Simar e a entrada da residência da senhora Gonzalina. Local indicado na foto em anexo. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que este bueiro está caindo nas margens do rio e assim oferecendo riscos às pessoas que trafegam pelo local.
Vereador Benedito Pereira. Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador José Mário. Presidente, vereador, boa noite. Boa noite a todos que assistem pela rede social. Sou favorável de toda indicação. Agradecer ao vereador também, o Edson, que reiterou a minha indicação no bairro da Pedra Vermelha e está necessitando também urgente que aquela rede de esgoto que seja ligado também lá da Casa Levino e até lá até na minha casa, do Laércio, e na minha casa também, que lá não pode também rodar um esgoto céu aberto lá para trás. Então o Márcio também ficou de medir lá e levar um canamento lá e isso é muito... Obrigado, vereador, por ser inteirando a indicação. Eu acredito que com o apoio do colega vereador nós vamos conseguir lá. E também falando do calçamento da Pedra Vermelha, teve a festa de Vindo para Eterno, teve muita pregação lá. Agradeceu mais uma vez o secretário que limpou a rua, ficou muito bom lá. Então, esse calçamento vai ser muito viável para a Pedra Vermelha, desde a entrada do bairro nosso até de Vindo para Eterno lá. E, presidente, a gente fizer uma colocação de placa já aqui, o sargento já teve respondendo, já colocou uma placa perto ali para baixo da casa do prefeito para, já ficou muito bom ali, que os carros vêm de cima, não consegue parar. Então ele está vendo, já está acontecendo. Eu acredito que ele vai atender os pedidos, tudo, né? E, presidente, a gente fala coleta de lixo na zona rural, eu vi o vereador pedir aqui, eu não sou contra passar 2 vezes que fizesse coleta de lixo, mas incentivar o povo da zona rural também, ter um lixo orgânico, que dá para fazer um buraco na terra, que ele seja esterco, seja aproveitável, né? A gente fala Bairro dos Melos, às vezes tem um quintal lá, eles podem colocar e todo mundo coloca na lixeira. Então, incentivar esse povo que é lixo orgânico, além de estar estercando, protegendo a natureza, que hoje está acumulado, né? For levar tudo para o lixo, fica caro, então o povo incentivasse também, esse povo fizesse um lixo orgânico. E hoje a gente fala, igual eu mesmo, que eu falo que eu sou favorável ao meio ambiente, que a gente vê, compra tudo que hoje já vem empacotado. Então, quanto menos sacola trazer para casa, é melhor. Tem gente que eu vejo, pega 3, 4 sacolas, assim, arruma sacola para mim, depois joga tudo no lixo, entendeu? Incentivar esse povo. E também quero agradecer também ao prefeito pela festa do rodeio que teve no município de Piranguçu. Eu sei que foi muito boa, muita gente, né? Eu sei que agradou muita gente, tem gente que não ficou bem contente, mas é festa. Mas foi uma festa muito boa. Só isso, presidente. Vereador José Maria. Boa noite, presidente. Boa noite, os demais colegas aí. Então, presidente, eu vou debater mais uma vez, que hoje eu não fiz indicação, não, mas lá no bairro nosso, lá está precisando de um conserva para a estrada, que agora não é época de chuvarada, a estrada até que está boa. Só que quem passa lá na estrada, quem passar, o Nildo, inclusive, passa lá uma vez por mês, a primeira chuva que vier, chuva pesada, os bueiros lá estão entupidos, os esgotos cheios de terra que a máquina não conseguiu retirar aquelas terras que está tampando os esgotos e os bueiros entupidos que precisam refazer de novo. E daí, se não tiver um conserva também para trabalhar na estrada lá, que toda a vida teve, depois que o seu Antônio, lá, o pai da Eliana, faleceu, aposentou, depois não teve mais conserva. E todos os bairros têm, só o bairro nosso lá que não tem o conserva. Lá no bairro do Centro tem, lá nos Borges tem. E outra coisa também, que lá naqueles 2 topos do morro lá, que eu já fiz umas indicações aqui para dar uma rebaixada lá, para dar uma melhoradinha. E eles ficaram de ir lá ver, e só que não foram nada. E se tivesse a possibilidade de uma hora ir lá pelo menos dar uma explicação por que não foi feito, ou se não pode fazer, mas não é explicar para mim não, tinha que explicar para o povo,
Inclusive, agora, esses dias, quebrou um caminhão da prefeitura mesmo lá nesse topo lá, o caminhão que estava com areia. Agora, imagina nós que mora lá, que muitas vezes os carros não sobem, daí o caminhão que vai levar material tem que dividir a carga para dar 2 viagens nos 2 topos de morro, lá perto do Zé Carneirinho, lá em cima, e ali onde vira para o lado do bairro dos Tabacos. E por hoje é só, eu sou favorável a todas as indicações e boa noite a todos. Quero justificar a ausência do vereador Benedito. Por motivo de saúde da família, ele não compareceu hoje. Vereador Edson. Boa noite, presidente. Boa noite, colega. Boa noite, pessoal que acompanha pelas redes sociais em casa. E a respeito da minha indicação que foi feita, né, o nosso companheiro falou, o Zé Mário, certo? É a respeito da extensão da rede de esgoto, certo? O trecho entre o senhor Levino, né, Custódio, até a residência do Laércio Custódio. É uma extensão pequena, tá? A justificativa, né, porque a rede está citado no trecho de esgoto dos moradores no local. Então, estão pedindo para, né, que solta na valeta, há uma água corrente, e a dona da propriedade particular lá, a dona Regina Mendonça, dona Mendonça Pinto, né, pediu uma solução para impedir que o esgoto escorra pelos corpos. Então, seria bom, né, se a prefeitura pudesse olhar lá o secretário e expandir a rede na rua, que já existe a rua pública, e pouca coisa, tá bom? E eu respeito da segunda indicação minha, reiterando a indicação no 03 de 2021 da autoria do vereador José Mário, a respeito do complementar o calçamento do bairro da Pedra Vermelha, até a igreja de Pai Eterno e até na residência do senhor Levino. Se a gente for analisar, todas as capelas praticamente estão calçadas, em volta da capela. E a capela de Pai Eterno não está. Né? Então, em volta da igreja, seria bom que pudesse calçar, porque é uma capela que recebe bastante pessoas de fora. Né? Então, acho que está faltando mais só ali mesmo. Né? E o mais está tudo certo. E também quero parabenizar também a organização do rodeio, que foi muito bom, por sinal, o senhor prefeito e a sua secretaria que organizou a festa, certo? Inclusive já está na lei DO, que é uma coisa que eu acredito nessa festa que pode melhorar, né? Que tem bastante gente, é questão de banheiro. Inclusive está na lei DO para o ano que vem, quem sabe, construir mais banheiro para o pessoal ter mais acesso, para facilitar mais as coisas. E quero também dar meu sentimento à família da Elaine Ricota, infelizmente nos deixou, certo? Que Deus conforta a família. E por hoje é só, que eu sou favorável a todas as indicações. Por hoje é só e boa noite a todos. Vereador Luiz. Boa noite, senhora presidente, caros colegas, os presentes e os que estão nos acompanhando na rede social. Gostaria também de iniciar minha fala hoje externando os meus sentimentos à família da Eliana Ricota, porque ela foi, num período, colega de trabalho da gente na prefeitura, e eu sei como é triste a falta de uma pessoa no seio familiar. Então, os familiares, meus sentimentos. Em relação às indicações, todas são importantes, mas eu gostaria de ressaltar 2. A questão do lixo, principalmente a que diz o vereador Zé Mário, a respeito da população também cooperar com a gente, no sentido, sim, de pegar o lixo orgânico, os resíduos orgânicos, é verdade, porque não é lixo. Pegar os resíduos orgânicos, como cascas, sobras de comida, legumes estragados, frutas estragadas, que realmente enterrasse, porque serve como adubo orgânico, né? E pode ser reutilizado também numa horta ou coisa parecida. Em relação ao lixo normal, que foi dito pela vereadora Vera, realmente é bom que
que passe 2 vezes, porque agora no frio não é tanto, no inverno, mas no verão o lixo acumulado, ele exala um cheiro muito forte. E como lá o bairro cresceu muito, então torna-se bem assim necessário a passagem de 2 vezes por semana, pelo menos, né? Não sei se o vereador Nildo, que é responsável pela coleta, concorda com a gente. Em relação ao esgoto, também mencionado pelo vereador Zé Mário, é muito importante, já é uma questão que está sendo batida há muito tempo, principalmente não nessa parte, nesse trecho que foi levado em consideração hoje, mas em toda a extensão em termos da ética, né, que possui lá, que precisa dar uma manutenção mais adequada a ela. E lixo, esgoto, ao meu ver, é uma questão de saúde pública. Então, se a gente pudesse dar um olhar mais com carinho nessas 2 questões, a gente até, e a população ficaria até satisfeita. Por hoje é só. Obrigado pela oportunidade. Vereadora Áurea. Boa noite a todos. Sou favorável a todas as indicações. A gente havia comentado em várias reuniões, né, sobre o posto de saúde lá do bairro dos Pintos. Então, eu quero informar vocês e já agradecer o nosso prefeito, né, também o nosso vice-prefeito, porque na semana passada chegou a madeira, chegou as telhas, agora está para chegar os blocos, né, e os demais materiais que eles estão comprando. Então, eu quero agradecer ele, né, e também comentar que o nosso vice-prefeito também vai acompanhar a obra lá, ele vai estar ajudando, vai estar trabalhando lá também. Nosso deputado Dimas Fabiano, né, também enviou R$100 mil para a saúde, então a gente tem que agradecer muito ele. E também sobre o mapa ilustrativo, né, foi publicado no Facebook da Prefeitura, no Instagram, inclusive eu acabei repostando, bastante gente comentou, achou muito bonito, realmente ficou muito bom. E, né, quem quiser adquirir ele pode estar retirando na Prefeitura, na Secretaria de Educação, e também, né, se algum comércio tiver um interesse, pode entrar em contato com eles para estar fazendo essa distribuição. E sobre o rodeio, né, quero agradecer, parabenizar todos os envolvidos e especialmente o nosso prefeito, o Ricardo, porque ficou muito lindo. O Ricardo realmente faz tudo com muito capricho, muito carinho. Então, agradeço ele aí que pensou em cada detalhe, né, uma estrutura muito bonita, tudo foi muito bem planejado. Então, agradeço a ele. Por hoje é só. Boa noite a todos. Vereador Darli. Senhora presidente, demais companheiros, aos presentes, boa noite. A você que nos acompanha de casa, prestigia o nosso trabalho, muito obrigado, obrigado pela companhia. Então, para começar, eu havia, em reuniões anteriores, dito que eu teria que participar de um curso de nivelamento do INCRA. Participei, por esse motivo estive ausente na última reunião, e foi importante, tivemos bastante esclarecimentos. À medida que os dados vão sendo colocados lá no sistema, tudo vai melhorando. Então, devagarinho, tanto o INCRA quanto o ITR estão se adequando. Talvez muita gente tenha alguma surpresa quando for fazer o ITR esse ano, devido a essa conversa entre os 2 sistemas. Também quero deixar aqui avisado que até o final do mês de julho nós já teremos o CCIR de 2022, é o que vai estar valendo. Mas, por enquanto, o que está vigente é o de 2021 ainda, que nós estamos entregando e as pessoas estão pagando lá, tá bem? Quero estender aqui minha gratidão, minha alegria também, porque tivemos muita reclamação a respeito daquela placa de parada obrigatória ali na descida da prefeitura. Inclusive aconteceram alguns acidentes, sem vítimas, graças a Deus, mas aconteceram. E agora o sargento mudou, ele, juntamente com a Secretaria de Obras, estão dando para nós o suporte que nós precisamos. Temos muito para caminhar, mas estamos caminhando. Para vencer a maratona tem que dar o primeiro passo, tem que sair da largada. Então, isso é muito importante. Quanto à obra lá reforma do posto do bairro dos Pintos, eu não tenho dúvida que é necessário e
tenho também certeza que o Nilson, com a sua competência, vai acompanhar bem os trabalhos e vai fazer algo muito bem feito para a população lá, para que eles façam um bom uso do nosso posto de saúde. A festa do rodeio, todos já falaram que foi uma grande festa, então só basta concordar que nós participamos, estivemos presentes, ajudamos a entregar a premiação. Agradeço a generosidade do povo que ali esteve, que nós fizemos lá. Foi de última hora, foi pensado assim, inclusive quem me ligou foi o presidente da festa, para a gente arrecadar algum recurso para o asilo. E conseguimos R$ 554,50. Imediatamente depositei na conta do asilo, postei para todos que me seguem ver que foi depositado, mandei para a presidente. Então, foi um dinheiro muito bem-vindo. Poderia dar mais? Poderia. Dinheiro sempre pode ser mais. Mas está ótimo. Fizemos e eles agradeceram. Trago até, estendo a todos que contribuíram a gratidão e o agradecimento do pessoal da diretoria do asilo, do lar, na verdade é Lar Santo Antônio. Para encerrar, quantos aqui foram alunos da Eliane? Eliane tem uma história em Piranguçu. Muitos de nossos professores, das nossas professoras, foram alunas dela e se lembram disso. Então, aos seus familiares, Paulo Henricota e Dona Ruth, a nossa oração também, conte com o nosso apoio, porque é uma hora muito difícil. E que Deus, em sua infinita bondade, console o coração de toda a família lá, dos filhos, do marido Vanderlei, que sejam fortes e que Deus os abençoe. Vereador Leonildo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas, companheiros aqui. Boa noite ao nosso assessor, Pedro, e a todos que nos acompanham aí pela rede social. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar deixando aqui os meus sentimentos à família da Eliane Ricota. A gente sabe que foi uma luta, foi uma batalha, né? E graças a Deus, conversando com o Sr. Paulinho, a gente percebe ali, né, todo o discernimento e sabedoria que Deus concedeu para ele para entender esse momento difícil. Aceitar é muito difícil, né? Para um pai, para uma mãe, aceitar que a filha está indo embora, nunca mais vai ver aqui nessa terra, é muito difícil, né? Eu diria que é uma dor que somente com a misericórdia de Deus para suportar. Mas o Paulinho, né, inspirado e todo o conhecimento que ele tem de Deus, ele teve a sabedoria para enfrentar esse momento e dar força para todos os seus familiares, os outros filhos, a esposa, a Dona Ruth. Mas a gente sabe que a dor fica e que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, conforte o coração e ajude as famílias, né, os filhos, o esposo, principalmente, que lutaram junto, que estiveram juntos ali durante alguns anos, né, e sabe que não é fácil, mas Deus, com toda certeza, está trabalhando e vai ajudá-los a superar, né, a enfrentar esse momento que somente com a misericórdia de Deus. Não tem palavras para a gente expressar, mas tenham a certeza das nossas orações sempre, né, e a intercessão da Eliane junto de Deus, porque foi uma pessoa que prestou um grande serviço, bem colocado pelo vereador Darli, aqui nesse município, deixou a sua história, deixou o seu nome, né, que vai ficar no coração de muitos do povo de Piranguçu. Senhor presidente, continuando aqui a minha fala, eu gostaria de deixar uma mensagem para o nosso secretário de obras, né? Eu sei que o trabalho é difícil, que a luta é grande e que, como diz, né, a própria palavra de Deus, os operários são poucos, né? Mas ele está trabalhando, está lutando. Mas eu gostaria de deixar uma sugestão que ele fizesse, não sei se ele fez, também se fez, já fico com até os parabéns aqui, mas se não fez, que ele procure fazer um mapeamento do nosso município, nesse período agora de seca, que dá para andar em todas as estradas, e fazer um levantamento de bueiros que estão entupidos, e como o vereador Zé Maria colocou, né, lá do lado, pegando desde a nossa divisa dos Freiros e saindo aqui na Vila Maria, no Cassino. Já aproveitando no Cassino, quero deixar para ele que eu passei lá ontem,
e tem um trecho muito ruim, precisando urgentemente, porque senão vai cair o bueiro lá e nós vamos perder. Já está um buraco aberto, colocaram uma pedra em cima. É na descida do Cassino, no bairro do centro lá. Logo terminando ali o bairro próximo a Áurea pode me ajudar, aquela fazenda que tem, alguém vai ter uns cavalos, tem um lago, um pátio ali. Quase no final, chegando lá, a chuva passada que veio, então ela lavou, tirou, ficou só as pedras mesmo. Precisa colocar um aterramento urgente e um cascalhinho por cima para o pessoal passar, porque senão nós vamos perder o bueiro. E se perder o bueiro vai ficar muito mais caro, vai ter que levar bueiro, tem que levar maquinário, um monte de coisa que a gente resolve agora e facilita a vida daquele pessoal lá, porque senão eles vão ficar sem condição de transitar lá. Eu não conversei com o secretário hoje, né, eu cheguei já saí porque eu estava atrasado, mas amanhã já pretendo falar com ele, mas já fica aqui o recado, né, para que ele faça essa visita urgente lá, e é um trecho pequeno que a gente consegue melhorar. O restante lá está razoável. Mas que ele faça esse mapeamento em todo o município, né, descendo depois Vila Maria, os Roques, Usina e os Lemes, Antunes, os nossos bairros, os Médios, Pedra Vermelha e Correia, em todo o município, para ele poder preparar um trabalho para isso, para a gente não deixar chegar no período chuvoso, aí nós vamos correr para acudir as necessidades. Então agora é hora de fazer esse mapeamento e poder já, vamos investir mais aqui que precisa, ali dá para enfrentar tranquilo, para a gente poder ficar mais tranquilo no período que chuvoso aí, para a gente não estar tendo que estar cobrando muito e sofrendo, aí como sofremos nessa última passagem de chuva que nós tivemos. Então fica aí essa sugestão ao nosso secretário. O nosso agradecimento ao sargento pela disponibilidade de estar aqui nessa casa, pela resposta, isso é muito importante, é isso que a gente comenta, né? Até o vereador Benedito comenta sempre, e também a gente já conversou com a senhora para levar para o senhor prefeito, uma resposta tranquila, dentro daquilo que nós conversamos, que deixa a gente satisfeito, né? É diferente dessa resposta que está vindo das indicações. Não posso fazer agora, vou fazer depois, tal, tranquilo, não dá para fazer isso, não dá para atender, beleza. Né? Fica mais fácil para o nosso povo entender e para a gente também acompanhar a administração. Então, foi uma resposta coerente dentro daquilo que nós conversamos, já está acontecendo as mudanças, isso é muito importante, né? E as coisas vão caminhando. Fica aqui também os meus parabéns pela festa, uma bonita festa realizada em Piranguçu. Isso traz para nós uma alegria em saber que nós temos condições de proporcionar, né, um momento de lazer também para o nosso povo, porque essa pandemia judiou tanto da gente, né, que o povo nosso está sedento por encontros, por estar junto, por confraternizar. Nós estamos realizando nessa semana a nossa festa em louvor a nosso padroeiro, Nosso Senhor do Carmo. A gente vê a vontade do povo de estar junto, de estar rezando, de estar confraternizando, de estar no salão, divertindo. Então, isso aí é muito importante e gratificante. E a festa de rodeio veio exatamente para trazer, né, um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de lazer para o nosso povo aí, perante todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse período passado aí. Em relação ao lixo, senhor presidente, seria bom, né, a gente conseguir fazer 2 vezes por semana, ótimo. Se a gente conseguir ir lá nos Freires, nos Borges, 2 vezes por mês, no centro, na Vila Maria, nós vamos trabalhando para isso. Eu acredito que vai acontecer, não tão rápido. Lá a gente precisa resolver aquela situação. Se a gente resolver, nós já conseguimos fazer isso, que aí dá para a gente conseguir. Mas uma coisa muito importante que eu quero ressaltar aqui, e precisa ser feito, eu já comentei com o vereador Luiz Procópio um tempos atrás, é um trabalho melhor de divulgação, ou um projeto de lei, se for o caso, a gente pode tentar trabalhar isso, em questão da coleta seletiva. Porque nós estamos levando muito material embora, gente. E eles estão tirando bastante. Hoje mesmo saíram com um caminhão lotado e deu 5.700 e alguma coisa de lixo lá no aterro que eu levei no caminhão hoje. Só daqui de Piranguçu. Tá? É muito lixo. Que desses 5.000, quase, eu não posso dizer exatamente, mas mais de 1.000, 1.500 poderia ficar aqui em Piranguçu, que é material reciclável, que ainda vai no meio do lixo. Então, precisa ser feito um trabalho urgente nisso, porque se tirar esse material reciclável, mais o material orgânico, como foi bem colocado aí, o lixo é pouquinho. Dá para você conciliar as coisas. Então, a gente precisa pensar urgentemente nesse trabalho, como foi falado, né, de outras coisas, para a gente poder estar conscientizando o nosso povo, porque custa caro.
só a viagem de hoje, se eu não estiver enganado, o vereador Lei pode até me ajudar, deve custar para a prefeitura em torno de quase R$ 1.000, que é pago lá no aterro. Né? E isso é dinheiro nosso que está indo para lá. Me permite só uma colocação? Realmente eu concordo, porque, inclusive, a gente pode até sentar para poder estar elaborando um projeto, como que a gente pode estar fazendo essa conscientização ambiental da população nossa. E outra coisa, o ano passado, nós pagamos quase R$ 107 a tonelada. E complementando, posso falar a respeito do lixo, né? Não está dando conta da demanda, né? Não pode aumentar mais a carga horária, poder atender toda, né, mais um caminhão, no caso, porque o município está grande para andar com um caminhão só. Né? Uma sugestão para... Né? Não sei se é possível. Não, é uma sugestão que futuramente vai ter que trabalhar. Está dando para levar, está dando para ir conciliar. Né? Mas o que eu acho mais importante, além disso, também, que também é importante, é essa conscientização, que nós vamos diminuir bastante. Vamos diminuir custo, né? Vamos segurar recursos para a gente estar gastando aqui, vamos ajudar mais a Unicap, que é uma associação que presta um grande serviço para o nosso município, né? E facilita o nosso trabalho. Porque se vocês quiserem fazer, isso aí eu deixo convite para todos, lá nos Velos foram colocadas mais 3 ou 4 contêineres para lixo. Antes da gente pegar, vocês podem dar uma passada para vocês verem o tanto de material reciclável que está lá dentro. Entendeu? Que poderia esperar o caminhão passar, colocava dentro e levava embora. Então precisa ser feito um trabalho nesse sentido para a gente melhorar, porque ninguém quer contêiner perto de casa, tanto que um foi levado de volta. Então esse é um grande problema que a gente enfrenta. Então fica esse trabalho. Agora, se a gente conseguir fazer, nós vamos fazer. Né? Nós vamos estar trabalhando, não tem problema nenhum. O trabalho durante a semana a gente tem que fazer. Mas, vereador Nildo, mas a questão da reciclagem, não pode o bairro, né, de fazer o que eles fazem, não poderia fazer de outra forma. Porque não precisa esperar o dia do lixo passar lá para depois a reciclagem. Depois ter, né, uma coisa coletiva do pessoal do bairro, né, igual eles vai catando, e num dia lá no bairro pegar, lá não precisava fazer o que faz. É onde dá esse problema. Então, eu sempre cobrei, e o Luiz é testemunho disso, que a coleta seletiva seja em dias alternados do lixo. Tá? Porque se a pessoa colocar o produto reciclável no lixo, nós vamos poder deixar para trás. Mas como é no mesmo dia, é muito difícil. Às vezes eles passam, né, antes e aí a pessoa coloca junto com o lixo. Nós não podemos deixar para trás porque vai ficar um negócio... Mas se fossem dias alternados, aí se a gente chegasse, por exemplo, um exemplo, só para entender a situação, lá nos MES a gente faz na quarta-feira. Eles fazem a coleta, se eles fizessem na terça, um exemplo, chegasse na quarta, tivesse lá na casa da vereadora Vera aqui, material reciclável, a gente ia deixar na porta da casa dela, para ela entender que é só lixo que a gente vai levar. Né? A gente conseguia conscientizar melhor o nosso povo. Né? Então, esse é um trabalho que a gente tem que estar fazendo para a gente estar diminuindo, porque se a população não cooperar, olha, o município vai sofrer, o aterro nosso já está chegando quase no limite, vai ter que partir para um outro terreno, porque é muito lixo, são 17 cidades levando lá. A margem nossa hoje, para vocês terem uma ideia de lixo lá no aterro, está virando em torno de 22 toneladas por semana. Tá? Isso custa para nós, por semana, em torno de R$ 2.500, que é pago lá para depositar o lixo. Sem contar, né, a participação no consórcio, mais a mão de obra nossa, e caminhão, e por aí fora vai. Então, o lixo nosso custa mais ou menos em torno de quase R$ 100.000 por mês para a prefeitura. Não dá mais que isso. Né? Então, por cima, eu estou dando um repasse por cima. Então, é bom que as pessoas entendam, né, o custo que isso fica, porque depois chega uma cobrança em casa, nossa, mas está tudo isso, né, por ano que é pago para coleta de lixo, que não paga nem um mês direito. Vereador, inclusive, você citou um ponto aí que é muito importante. Quando o aterro sanitário nosso foi construído, tínhamos só 6 municípios utilizando. Então, a vida útil lá do aterro era mais ou menos 25 anos. Como entraram outros municípios, que, por exemplo, tem município grande que leva lá, então a vida útil dele terminou. E quando o aterro nosso tiver no seu limite, e o pior é que Itajubá não tem mais local onde se possa estar fazendo um segundo aterro sanitário, porque justamente estão em área de preservação.
E o nosso, muito menos. Por isso que nós fizemos, junto com o consórcio, com Itajubá e outros municípios, outros 5 municípios, justamente porque, devido à falta de local para que se fosse feito o aterro sanitário. Agora, isso tudo vem a reforçar a educação ambiental, não só nossa, dos nossos munícipes, como dos outros que também fazem, utilizam também com seus resíduos lá, porque aí vai aumentar um pouco mais a vida útil do aterro. E só para encerrar, senhor presidente, aproveitando a fala de lixo, de aterro, eu quero deixar registrado aqui, porque eu acho que é louvável isso, o trabalho que está sendo feito lá nesse aterro sanitário nosso, né, do CIMAS, nosso consórcio, os meninos que trabalham lá. Quando eu comecei como motorista lá, era uma bagunça, a gente tinha que entrar caminhão arrastado, sair arrastado, porque não conseguia transitar. Hoje não, hoje eles estão bem organizados, o lixo é colocado, já é aterrado, deixa uma área para tempo de chuva, onde o caminhão possa chegar tranquilo. Então, eu quero deixar aqui registrado, né, meus parabéns ao pessoal que está administrando lá, porque está sendo muito bem administrado, viu? Eu também quero deixar, né, os meus sentimentos à família da Liana Ricota. Eu trabalhei com ela diretamente na escola, né, que ela trabalhou um tempo dando aula na Escola São José. Depois continuei trabalhando um tempo também, que ela também foi secretária, né, da assistente social. Então, deixo aqui meus sentimentos à dona Ruth, seu Paulinho e toda a família, né, que Deus deu conforto e ajude eles a superar essa fase, que é uma fase bem difícil da vida, né, que é difícil de aceitar, mas com certeza ela venceu a missão dela aqui na Terra, né, está com Deus hoje. Quero parabenizar também toda a organização, o pessoal que trabalhou no rodeio, né, foi uma festa muito bonita, teve muita gente, e por trás dos bastidores a gente sabe a correria, a gente que está ali perto sabe a correria de cada um que ajudou a organizar. Falta uma coisa, tem que correr, falta outra. Então, é o tempo todo, é 24 horas, trabalhando na organização para que saia da melhor maneira possível. Graças a Deus, foi uma festa tranquila, não teve nada assim grave, né? Agradeço também o policiamento, né, que teve bastante gente, ajudaram bastante também. O sargento Jones, que conseguiu, juntamente com o tenente lá, né, mais reforço a Piranguçu, a segurança que teve também. Então, todo mundo que foi envolvido está de parabéns, que conseguiram organizar. E como teve um número muito grande de pessoas, né, o vereador Edson falou do banheiro, ainda foi preciso pedir mais reforço, vieram mais banheiros, mas mesmo assim a quantidade de gente foi bastante. Mas, graças a Deus, ocorreu tudo dentro das normalidades, né? Então, parabéns a todos que ficaram envolvidos para que essa festa se realizasse com sucesso. Já que vocês comentaram, todo mundo no lixo, né? Eu já comentei na reunião anterior, hoje eu fiz só para registrar esse pedido da possibilidade, e o vereador Leonildo falou da mudança da lixeira, do container, né? Inclusive, aconteceu lá nos Melos mesmo, mas falta também, igual vocês falaram, a colaboração do pessoal. Por quê? Como ele mesmo falou, às vezes ele acaba de passar, coloca depois que passou. E outra, que aconteceu lá foi o seguinte, nós puxamos até a câmera, mas como é à noite, não dá para ver quem pôs, porque se desse para identificar, a gente podia conversar com a pessoa, né? Eles colocam à noite e não tem o trabalho de levantar a tampa do container. O que eles fazem? Eles deixam no chão. Aí os cachorros rasgam e espalham lixo para a rua toda, né? Isso é na frente à escola, em frente à igreja, em frente à residência. Porque, inclusive, quando a gente foi ver, nós verificamos se o container estava cheio, porque se estivesse cheio, poderia justificar que não coube, né? Mas, na verdade, ela tinha só um pouquinho dentro. Foi colocado no chão mesmo, de propósito, porque quem colocou não teve a coragem de levantar a tampa e colocar lá dentro. Então, faz toda aquela sujeira, ou o morador em frente limpa, ou o pessoal da coleta tem que acabar juntando e colocando. E, como vocês falaram, é interessante e importante que a pessoa
seja consciente de fazer a separação do lixo, né? O que é a coleta seletiva e o que é o lixo molhado. E mesmo o que é o lixo que vai lá, né, para o aterro, ainda tem esses que é da compostagem orgânica. Então, dá para fazer as 3 separações. A seletiva, né, que vai para o pessoal da reciclagem, o que vai para compostagem e o que não tem jeito, que vai lá para o aterro. Então, eu acho que dá para fazer um bom trabalho, tentando conscientizar as pessoas e um morador conscientizando o outro, porque é assim que se vai, um falando com o outro, e assim é uma corrente que vai cada dia melhorar esse processo nosso, que, graças a Deus, a gente tem aqui em Piranguçu já o pessoal que trabalha na reciclagem, né? Então, parabéns, que eles também têm um serviço, parabéns aos outros também que fazem esse trabalho difícil, porque quando você abre, você vê o mau cheiro que é, e que o pessoal passa atrás do caminhão. Então, nós, moradores, a gente deve colaborar. E uma outra é o vidro, né? O caco de vidro também, que sempre está tendo cortes, tanto aqui quanto no Itajubá. Então, o vidro ainda é mais perigoso e mais importante separar e ainda identificar o que está ali, para eles pegar com cuidado, né? Minha voz hoje está boa, melhor ficar quieto, né? Deixa eu continuar. Vereador, só aproveitando a fala da senhora, em relação ao vidro. O vidro é reciclado. Sim. Então, se tivesse separação, colocaria fora do lixo, né? E também com esse aviso para os recicladores. Cuidado, vidro. Só para esclarecer, na verdade, eles levam o vidro inteiro. O que está quebrado, eles não levam. Não. Então, o quebrado é muito importante, o que o senhor colocou e a presidente aqui. Deixa separado para a gente. Escreve na caixinha vidro, ou corta o PET no meio, coloca ali dentro, certinho. Né, porque os meninos já cortaram a mão, já tiveram problemas, já perderam dias por causa disso, e qual é o risco da contaminação, porque mistura com lixo ali, tudo é muito sério. Só para aproveitando, senhor presidente, a semana passada o Douglas furou o dedo com uma agulha, né? E eu falei para ele, vamos lá no posto para você tomar uma injeção. Eu falei, não, ele passou álcool, não quis ir, infelizmente. Mas furou, agulha de diabetes. Então, toma cuidado, devolve lá no posto, põe dentro de um vasilhame adequado para a gente poder dobra, quebra, né? Porque é muito sério isso, gente. O nosso povo precisa nos ajudar para que a gente possa ajudar e fazer um serviço de qualidade. E quem usa essas agulhas são orientados a devolver onde pegou, no posto. Então, não é falta de orientação, é falta de conscientização mesmo, né? A outra indicação que eu fiz também já foi comentada na reunião anterior, por mim e por outros vereadores, né, que é a importância já de colocar, fechar as beiras, né, das cabeças das pontes, devido aos acidentes, né, que aconteceram com vítimas fatais, que foi, citei aqui lá nos Melos, porque foi onde eu sei que aconteceu com vítima fatal. Mas tem outros lugares do município também que aconteceram também. Então, vê a possibilidade, né, de fechar essas cabeças de ponte, tanto lá quanto no município inteiro, que eu acho que vai evitar sérios problemas. Nos Melos, eles estão cobrando bastante devido ao que aconteceu, né, com as pessoas que já foram vítima fatal. Então, a preocupação continua, né, porque lá é bem complicada essa situação. Senhor presidente, só na questão do nosso bairro lá dos Melos, o que acontece é o seguinte, em outras pontes que eu tenho passado, e eu ando em muitas, não chega a ser tanto, mas principalmente aquela uma lá que vai para a nossa igreja, agora fechou o lado da escola, né? Ficou ótimo. Mas o outro lado, ele é muito espaçoso, e uma pessoa despercebida ou desatenção, alguma coisa, corre um sério risco, né? Porque caiu, está dentro do rio. Ele tem quase mais de 2 metros de comprimento ali e baixo, né? Quase no nível da rua. Esse é que é o perigo, né? Então, preciso urgentemente mesmo, eu vou reforçar a indicação do senhor com o nosso secretário aí, pelo menos aquela ponte lá precisa colocar, né? A de baixo também, mas aquela uma mais ainda, porque aquele lado de cima onde aconteceu, infelizmente, o acidente com o menino, né? É muito espaçoso, é grande. Cabe um carro lá, né? Se a pessoa passar despercebida, ele entra lá dentro. E já teve outros acidentes sem ter vítima fatal, tanto na ponte de baixo, né, que é na José Valentim, quanto na Expedito Francisca. Todas elas teve, né? Então, já não é coisa recente, né?
Havendo quórum regimental, passamos à ordem do dia. Tendo sido aprovado em primeiro turno, coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 015/2022, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Senhor presidente, eu peço dispensa aos nobres vereadores e à senhora. O projeto já foi lido, né, já foi revisado e foi analisado, já foi votado na última reunião. Né, e depois, se alguém se interessar, ele já está no nosso site, pode acompanhar lá. Né, então, eu vou ler só o cabeçalho aqui para as pessoas entenderem o projeto que está sendo votado. Projeto de lei número 015/2022 dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. O projeto de lei número 015 está em segunda discussão. Só para complementar, senhor presidente, para ficar bem esclarecido, como já foi falado na última reunião nossa, né, a própria lei ela já diz em si, né, lei de diretrizes orçamentárias. Para quê? Para planejar, né, a lei orçamentária do próximo ano. Então, ela vai direcionar, vai dar as diretrizes para o caminho, para que a prefeitura possa executar aí, né, e elaborar um projeto de lei orçamentária de acordo com a realidade, de acordo com aquilo que a LDO propõe. Tá. O projeto de lei número 015 está em segunda votação. Os vereadores que estiveram a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado. Solicito ao senhor relatora, Áurea Sabrina, que proceda a leitura do parecer ao projeto de lei número 018/2022. Parecer ao projeto de lei número 018/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal apresenta o presente projeto de lei, de número 018/2022, que dá o nome de Poeta Antônio Martins Ribeiro, a praça situada no conjunto habitacional Coab, localizada na rua Sebastião Custódio Renó, bairro Monte Castelo, e expõe em sua justificativa os motivos pelos quais quer ver seu projeto aprovado, enaltecendo este grande homem e poeta de Piranguçu. O presente projeto de lei é constitucional, atente ao artigo 353 da Lei Orgânica Municipal. Deste modo, pela legislação municipal, sob o ponto de vista legal, não há qualquer óbice à aprovação do presente projeto, tal como ele se encontra. Ante o exposto, o projeto de lei encontra-se apto para ser apreciado em plenário, nesta Casa Legislativa, quanto a seu mérito, de acordo com o seu regimento interno. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2022. Vereador Leonildo Ramos, Benedito Pereira e Luiz Procópio. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em primeira e segunda discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 018/2022. Dá nome de praça Poeta Antônio Martins Ribeiro, a praça localizada no conjunto habitacional Coab de Piranguçu. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Piranguçu, Minas Gerais, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica nomeada de Poeta Antônio Martins Ribeiro a praça situada no conjunto habitacional Coab, localizada na rua Sebastião Custódio Renó, bairro Monte Castelo, nesta cidade. Artigo 2º. Na execução desta lei, o Poder Executivo, observado seu orçamento, fixará placa com a nomenclatura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 17 de maio de 2022, Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Justificativa. Este projeto de lei, ao pretender dar nome à praça,
situada no conjunto habitacional Coab, localizado na rua Sebastião Custódio Renó, Monte Castelo, nessa cidade, visa homenagear o grande exemplo de natureza humana, o senhor Antônio Martins Ribeiro, que teve como acentuadas qualidades o trabalho dedicado aos diversos segmentos de cultura e literatura, grande personalidade de nosso município. Autoditada, poeta de notável inspiração, trovador admirável, colaborou com diversos jornais da região, além de colaboração em muitos livros e revistas de circulação regional, diversas citações e homenagens recebidas por amigos e admiradores do meio. O referido projeto de lei também visa regularizar a situação deste local, destinado à área de lazer e cultura, visto que ele será um espaço de uso de toda a população e que o conjunto habitacional já recebe o nome do homenageado, faltando apenas a parte legal para que a Prefeitura possa fazer a manutenção necessária, a fim de que a praça continue em condições de propiciar cultura e arte à nossa população. Acreditando na grande importância do projeto a homenagear o senhor Antônio Martins Ribeiro, que foi um exemplo de caráter de pessoa e que solicito a aprovação deste projeto de lei pelos nobres legisladores desta Casa. O projeto de lei número 018/2022 está em primeira e segunda discussão. Eu agradeço a vereadora companheira que leu no meu lugar aqui, que de repente deu uma crise de tosse, mas já espero estar refeito. Se a minha memória não me trai, o conjunto habitacional Coab começou a ser sonhado desde 2006. E desde lá já foi dado o nome, ou pelo menos foi oferecido esse nome, Antônio Martins. O que está fazendo agora? É uma praça que está sendo construída lá e vai ser inaugurada, que já na época tinha sobrado mesmo o espaço, e está somente regulamentando o nome da praça. E merecido, porque lá já é também conjunto habitacional Poeta Antônio Martins, e agora a praça fica com o mesmo nome, né? E é uma coisa já de bastante tempo. Senhor presidente, só para incrementar, né, o nome do senhor Antônio Martins Ribeiro, né, o grande pai do senhor Cláudio, né, que deixou aí um grande exemplo para nós, né, de pessoa de bem, de caráter, de prestativo, colaborou muito com o crescimento do nosso município, com o nosso povo. Além de poeta, também aplicava aí umas injeções, né, para cuidar da saúde das pessoas. Então, um homem que, com toda certeza, merece o reconhecimento deste município e, através desse projeto de lei, vai ter o seu nome registrado nessa praça, que vai ser inaugurado, mas, por sinal, já ficou muito bonita, tá? Ficou muito bem feita, já está pintadinho, gramada, com os bancos, tudo direitinho. Já está passando por lá hoje, deu para perceber que já deu uma outra cara para o conjunto, né? Estava faltando alguma coisa para incrementar e ficou muito bom. Então, é nada mais que justo, né, legalizar a situação, porque já consta lá, é somente para legalizar a parte burocrática mesmo e deixar o nome do senhor Antônio Martins Ribeiro registrado no nosso município, porque é de reconhecimento de todos, né, o seu serviço prestado para o município e para toda a história nossa aqui. Se eu não me engano e se eu não estiver errado, existe um hino dele que foi feito, que está sendo cantado pelo pessoal do batalhão, alguma coisa assim, e a neta, Patrícia, foi receber homenagem lá do outro lado do nosso Brasil. Então, está longe o nome do poeta. Então, a gente precisa valorizar e reconhecer esse grande homem que deixou o seu nome no nosso município. Também está o projeto de lei, né, ele veio para regulamentar, como o vereador Darli explicou, e também foi feita a praça, né, a pracinha, porque tinha o local e o nome. Então, agora foi feito realmente, né, a praça, com iluminação, com plantas, tudo bonito, e veio também regulamentando o nome. O projeto de lei número 018/2022 está em primeira e segunda votação. Os vereadores que estiveram a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado.
Solicito à senhora relatora, vereadora Áurea Sabrina, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 019/2022. Parecer ao projeto de lei número 019/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 019/2022, que dá o nome de Mariana Lopes de Oliveira Siqueira ao Centro Municipal de Educação Infantil, situado à Rua Sebastião Custódio Renó, número 103, bairro Monte Castelo, nesta cidade. Sem a necessidade de qualquer outra análise jurídica, podemos afirmar que o projeto é constitucional. Atende o artigo 353 da Lei Orgânica Municipal, e a mensagem da justificativa do senhor prefeito, por si só, nos dá a exata dimensão desta constitucionalidade. Ante o exposto, o projeto pode ser levado ao plenário para apreciação e votação de seu mérito, de acordo com o regimento desta Casa. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2022. Vereador Leonildo Ramos, Benedito Pereira e Luiz Procópio. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em primeira e segunda discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de lei número 019/2022. Dá o nome de Mariana Lopes de Oliveira Siqueira ao Centro Municipal de Educação Infantil de Piranguçu, CIMEI. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Piranguçu, Minas Gerais, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica nomeado de Mariana Lopes de Oliveira Siqueira o Centro Municipal de Educação Infantil, situado à Rua Sebastião Custódio Renó, número 103, bairro Monte Castelo, nesta cidade. Artigo 2º. Na execução desta lei, o Poder Executivo, observado o seu orçamento, fixará a placa com a nomenclatura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 17 de maio de 2022. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Este projeto de lei, ao pretender dar o nome ao Centro Municipal de Educação Infantil, localizado à Rua Sebastião Custódio Renó, número 103, no bairro Monte Castelo, nesta cidade, visa homenagear o grande exemplo da natureza humana, a senhora Mariana Lopes de Oliveira Siqueira, que teve como acentuadas qualidades do trabalho dedicado ao serviço social. O referido projeto de lei também visa regularizar a situação deste local destinado à educação, visto que ele é um espaço de uso de uma instituição educacional que atende exclusivamente à educação infantil, com turmas de pré-escola e creche, totalizando cerca de 160 alunos por ano, de 6 meses a 5 anos e 11 meses, de toda a população urbana e de bairros vizinhos, oferecendo educação e cuidado a nossas crianças. É importante ressaltar que a instituição já é conhecida pelo nome da homenageada, faltando apenas a parte legal. Por fim, a nomenclatura que se busca está de acordo com o artigo 353 e seguintes da Lei Orgânica. Acreditando na grande importância do projeto ao homenagear a senhora Mariana Lopes de Oliveira Siqueira, que foi um exemplo de caráter de pessoa, é que solicito a aprovação deste projeto de lei pelos nobres legisladores desta Casa. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 17 de maio de 2022. O projeto de lei número 019/2022 está em primeira e segunda discussão. Vamos tentar falar. O que eu percebi nesses dois projetos, tanto do Antônio Martins quanto da Mariana? O atual prefeito só está oficializando, regularizando, que ambos aconteceram no mandato de 2005 até 2008. Foram escolhidos esses nomes, porém não foi oficializado, não teve uma lei para isso. Então o que o prefeito está fazendo é oficializando. E muito correto para deixar tudo da forma legal para a gente proceder. Inclusive, eu me lembro aqui do nosso querido, saudoso Tião Cota, que ele não falava Mariana, ele falava a Mariana. Veio somente para regulamentar.
Senhor presidente, nem precisando comentar sobre esse projeto também, que é praticamente idêntico ao outro, mas eu estava lendo aqui, pensando comigo, graças a Deus, né, que a gente tem pessoas que contribuíram tanto com o município de Piranguçu, né, pessoas boas, que deixaram história, que algumas estão sendo homenageadas aqui, e tantas outras que passaram por aí, deixando a sua história, deixando o seu nome. Isso traz uma força para a gente continuar o nosso trabalho, porque vale a pena, né? Um dia, quem sabe na história, vão lembrar que alguém passou por aqui, que deixou, contribuiu com alguma coisa, né? Porque coisa triste, né? Lá no futuro, bem você fala, mas quem que foi essa pessoa? Nem, né? Então é importante, não sei que seja num trabalho grande, que seja num trabalho pequeno, mas é bonito, né? Você vê, né, igual do poeta aqui, do Antônio Martins, se você pergunta ali na rua, não, ele deixou isso e fez isso e trabalhou com isso. Dona Mariana cuidou do Lar Santo Antônio, antigo asilo, né? Servia sopa para as pessoas, ajudava na parte social, ajudou o Tião Cota na administração ali por baixo dos bastidores, né? Porque sem a mulher você não consegue caminhar de jeito nenhum, é muito difícil. Então, são pessoas que deixam, e para nós um grande exemplo, isso vale a pena. Nós tivemos, há uns tempos atrás, a aprovação de outros nomes, para nomes de ruas, essas coisas, de pessoas que deixaram o seu nome registrado. Isso é bonito, é importante, e acho que vale a pena a gente colaborar com isso, para que as pessoas continuem sendo lembradas. Quando alguém vê na praça lá o nome do Antônio Martins, vai lembrar. Lá no CIMEI já está lá, né? E a gente sabe da colaboração dela. Não, vale a pena, né? Vamos seguir esse exemplo, que vale a pena. E ela também foi coordenadora do Mobral. Quando começou aqui em Piranguçu, ela coordenou o Mobral, tanto dos adultos, e na época também era mantido pelo Mobral a pré-escola de 4 e 5 anos, na verdade era 5 e 6 anos, na qual eu iniciei trabalhando com 18 anos, ela que era a coordenadora representando pelo Mobral aqui em Piranguçu. Permite uma colocação também. O vereador Leonildo, ele falou a respeito dos feitos das pessoas homenageadas, né? Eu acho que o que a gente está fazendo é muito pouco, é uma justiça, mas é muito pouco perto do grande feito que eles fizeram, deixaram marcado na vida das pessoas que foram, né, beneficiadas, de certa forma, e também do município, né? Hoje fazer o bem, né, para as pessoas, deixar o nosso legado de coisas boas, né, igual o vereador Leonildo falou, a pessoa lembra da gente com coisas boas e não ficar falando de coisas ruins, né? Então, isso é bom, deixar o nosso legado, né, coisa boa. O projeto de lei número 019/2022 está em primeira e segunda votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado por 7 votos. Solicito ao relator, vereador Luiz Procópio, que proceda à leitura do parecer ao projeto de lei número 020/2022. Parecer ao projeto de lei de número 020/2022. O excelentíssimo senhor prefeito municipal encaminha a esta Casa Legislativa o projeto de lei número 020/2022, que, abre aspas, dá o nome de Maria Piedade Inácio à rua em torno da Escola Municipal São José, fecha aspas, situado no bairro dos Melos. Sem a necessidade de qualquer outra análise jurídica, podemos afirmar que o projeto é constitucional. Atende ao artigo 353 da Lei Orgânica Municipal e à mensagem de justificativa do senhor prefeito, além da homenagem prestada por si só, nos dá a exata dimensão dessa constitucionalidade. Ante o exposto, o projeto pode ser levado ao plenário
para a apreciação e votação do seu mérito de acordo com o regimento desta Casa. Sala das Comissões, em 12 de julho de 2022, vereadores Leonildo Ramos, Benedito Pereira e Luiz Procópio. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, coloco em primeira e segunda discussão e votação, solicitando ao senhor secretário a sua leitura. Projeto de Lei número 020/2022. Dá o nome de Maria Piedade Inácio à rua em torno da Escola Municipal São José, no bairro dos Melos. A Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito do município de Piranguçu, Minas Gerais, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica nomeada de Maria Piedade Inácio a rua em torno da Escola Municipal São José, no bairro dos Melos, neste município. Artigo 2º. Na execução desta lei, o Poder Executivo, observado seu orçamento, fixará a placa com a nomenclatura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 28 de junho de 2022. Ricardo Martins de Araújo, Prefeito Municipal. Justificativa. Este projeto de lei, que pretende nomear a rua em torno da Escola Municipal São José, no bairro dos Melos, neste município, com o objetivo de homenagear a senhora Maria Piedade Inácio, mais conhecida como Dona Piedade, a qual a maioria chamava de Vó Piedade. Nascida no bairro Pedra Vermelha, Dona Piedade perdeu sua mãe aos 10 anos e foi morar com a família do senhor Joaquim Paulino, onde permaneceu até se casar com o senhor Joaquim Inácio, com quem teve 5 filhos, 7 netos e uma bisneta, e também muitos netos de coração. Sendo prestativa, ajudava as pessoas, era muito religiosa, dedicou muito tempo cuidando dos doentes de sua família nos momentos em que precisavam. Foi um exemplo de fé no modo de vida e na dedicação com quem vivenciava. Enfrentou o trabalho duro na roça, até que prestou concurso público para a Prefeitura Municipal de Piranguçu e foi trabalhar na Escola Municipal São José, no bairro dos Melos. Começou em 21 de 3 de 1990, onde ficou até se aposentar em 31 de 10 de 2014. Todos da escola adoravam sua comida e seu jeito de lidar com cada um no dia a dia, com todo amor e carinho. Gostava de trabalhar em festas de casamentos, rodeios, exposição agropecuária, festa junina e, em especial, na festa de Nossa Senhora do Carmo, na comunidade do bairro dos Melos. Dona Piedade era uma pessoa muito alegre e não deixava os problemas atrapalharem seu trabalho. Sua felicidade era estar junto das pessoas, ajudar a comunidade e quem precisasse. A nomenclatura que se busca está de acordo com o artigo 353 da Lei Orgânica Municipal. Solicito a aprovação pelos nobres legisladores desta Casa do presente projeto de lei, que visa homenagear a senhora Piedade Inácio. Prefeitura Municipal de Piranguçu, em 28 de junho de 2022. O projeto de lei número 020/2022 está em primeira e segunda discussão. Senhor presidente, gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto que visa, né, dar o nome da rua em torno da Escola Municipal São José, a Dona Piedade. Como eu falei anteriormente nos outros 2 projetos, são pessoas que foram morar com Deus, mas deixaram, né, um legado de histórias, de vivência, de carinho, de amor, que prestou um grande serviço para o nosso povo, para a nossa comunidade, em especial a comunidade do bairro dos Melos. Eu estava observando aqui, né, e sei um pouquinho da história da Dona Piedade, do carinho que ela tinha com a comunidade. Por várias vezes ela esteve na minha casa, nos visitando, levando palavra de carinho, de amor. E em todas as casas do nosso bairro, ela sempre estava presente. Nas nossas festas, nem se diga, né? Nós tínhamos que ir lá para comer a coxinha que a Dona Piedade fazia. Todos os dias da novena, todos os encontros, ela estava presente, prestando esse grande serviço. Trabalhou na roça, muito
dura, naquele tempo era muito difícil, viu, vereador Luiz? Muito difícil, né? Criar os filhos na enxada com o marido, lutando, trabalhando, até que ela conseguiu, né, pela graça de Deus e pelo seu esforço, prestar concurso e ser contratada pela Prefeitura Municipal de Piranguçu. E foram 14 anos de serviço prestado à nossa escola. 14 anos de trabalho na escola com as nossas crianças. Porque a gente sabe que o serviço de professor é muito importante. Mas se não tiver as serviçais, as merendeiras, aquela que faz a comida, aquela que olha as crianças lá quando cai, machuca, vai lá, passa um remedinho, cuida. Coitada das professoras, eles sofrem demais. Então, há necessidade. A gente vê até pelos dias de hoje, né, que as serviçais fazem o serviço delas, mas além disso. E a Dona Piedade não era diferente. Né, com seu carinho enorme, foram 14 anos de grande serviço à nossa comunidade. E não saiu da nossa escola, que é o mais importante ainda. Ela poderia ter vindo trabalhar em Piranguçu, né, que são escolas do município, mas ela ficou ali na comunidade e muitos de nós e dos outros companheiros nossos passaram pelas mãos da Dona Piedade e nós queríamos sempre na casa dela, né? Por último, tempo a vereadora lembra disso, eu estava construindo, aumentando a casa do Gilson, ainda brinquei com ela, Dona Piedade, antes de eu terminar essa casa, ainda preciso comer umas coxinhas. E no último dia, né, que a gente estava terminando lá, nem estava lembrando, quando ela falou, está pronto. Né? E a gente foi lá e tivemos momentos muito alegres. E mais uma coisa, para que vocês saibam disso, a gente passava por lá toda semana colhendo o lixo. Está lá o Sábio, que não me deixa mentir, né? O Ico, que já foi embora também. Ela tinha um problema de diabetes, a visão era um pouco afetada, né, vereador? Mas lá da varandinha ela gritava, ó o suco, está pronto. Não deixava a gente passar sem tomar um suco e comer alguma coisa que tinha lá. Né? E no Natal, todo ano, alguma coisa. Então é mais do que justo. Né? Mais do que justo, a homenagem é digna. E tinha um instante, você falou uma coisa muito importante. Professor numa sala de aula é importantíssimo, mas o feito dele é muito louvável porque tem um suporte nos bastidores. Assim é para grandes artistas, grandes astros, grandes estrelas. Eles não fazem sucesso se não tiver um suporte muito forte atrás dos bastidores. E isso é semelhante ao serviço prestado na escola por serviçais também. E só para encerrar, senhor presidente, e para que os nobres colegas saibam disso, Dona Piedade vivia em prol das pessoas. Ela não media esforço de maneira nenhuma. Né? Às vezes deixava as coisas de casa, né? Saía, depois a gente arruma, dá um jeito. E ia, né, atender ao chamado, ao pedido da comunidade, daqueles que precisavam. Mas, senhor presidente, dentro desse projeto, infelizmente, né, o projeto é louvável, não tem o que se discutir, não tem o que comentar, é aprovar com todo o carinho do mundo. A gente queria só ressaltar aqui que houve algumas divergências lá. Né? O projeto estava em tramitação, a senhora sabe disso, a gente vai aprovar com toda certeza, porque é digno, mas foi precipitado algumas placas que foram colocadas. Né? Depois a gente foi questionado, e inclusive o vereador Edson, depois se quiser falar, fique à vontade, ele também foi questionado. Mas como é que já puseram a placa, mas não foi aprovado, e como é que fica isso? E surgiu todo um contratempo que não deixou de atrapalhar o trabalho que a gente estava fazendo. Então, eu gostaria de pedir para a senhora para conversar com o nosso prefeito. Eu sei que a senhora já conversou com o nosso engenheiro, para que isso não aconteça mais, né, para que a gente possa tramitar, né, o projeto, a gente possa aprovar ou rejeitar, se for o caso, para que depois as coisas aconteçam, porque senão dá aquela impressão de que estão passando na frente, as coisas estão acontecendo, e isso não é bom para o diálogo, não é bom para o entrosamento dos nossos trabalhos, não é bom para o andamento dos trabalhos. Até se explicar, até que as pessoas entendam que houve a necessidade de se colocar a placa, porque a Caixa iria lá fazer a avaliação para liberar o recurso ou não liberar, para pagar o pessoal que trabalhar, que estavam todos querendo receber, e é justo, né, fizeram um bom serviço lá, o calçamento está lá, nós estamos usando disso para a festa nossa que está acontecendo, os carros estão tendo locais para estacionar tranquilamente, estamos precisando um pouquinho de luz, tá? Só para a senhora saber. Então, houve todo esse transtorno.
Então fica aí essa sugestão para que isso não aconteça novamente, para não criar esse atrito, né, para que depois de aprovado, sim, aí se coloque a placa. Eu sei que a senhora foi lá, né, estamparam a placa, depois tiveram que destampar porque o pessoal dos fiscais da Caixa estavam vindo e a gente precisa do recurso também. Isso não tem outro jeito. Como é que vai pagar a empresa se a Caixa não liberar o dinheiro e ficar lá trancado? Então, o engenheiro explicou isso, falou, foi preciso fazer, eu sei que eu atropelei, ele até pediu desculpa, mas não justifica. Então, vamos tentar agilizar um pouco mais as coisas para que isso não volte, né, a se repetir, acontecer, para não atrapalhar o convívio do Executivo com o Legislativo e que as coisas possam caminhar. Graças a Deus está caminhando bem, a gente está vendo aí, né, houve a festa de rodeio, está vendo os projetos, que a gente continue trabalhando em prol do nosso povo, para o bem do nosso povo, porque sofrer, nós já sofremos demais esses 2 anos de pandemia, agora é hora de caminhar. E aproveitando, falando da lei, certo? Eu acho que a dona Piedade é mais que merecedora da homenagem. E, igual o Nildo ressaltou aí a respeito do Executivo ter colocado a placa antes de ser aprovado por essa casa, que fica um pouco mais complicado, entendeu? Então, mandar antes para a gente poder analisar com calma, tudo certinho, né? Para não ficar meio constrangido, entendeu? Então, a minha posição seria essa, né? Vamos dividir em 2 partes. Primeiro, o merecimento indiscutível. A minha professora predileta, a Adriana, foi professora lá nos Melos por 6 anos e Dona Piedade cuidou dela como se fosse membro da família. E eu sei que ela fazia isso com todos que lá trabalhavam. Mas vamos à outra parte, tá? O loteamento Jardim Monte Castelo, a aprovação definitiva dele aconteceu em 2009. Em 94 eu comprei uma propriedade lá. O nome já era Rua Francisco Antunes Siqueira. Mas nem loteamento estava aprovado, não existia isso. Então, são coisas que vêm de outros, vêm de muito tempo. Cria-se um loteamento, agora já não é mais assim. Nós aprovamos aqui um projeto diferente também, né? Como que era antigamente, o que acontecia? Pensava-se um loteamento e já tinha os nomes na mente. Inclusive, quando nós, lá na prefeitura, dávamos uma certidão de nomeação de rua, nós colocávamos Rua Projetada F, conhecida como Francisco Brás Filho. Esse loteamento só foi aprovado em 2009. E, pasme, eu estive presidente de 2013 até final de 2014. Nesse período que nós aprovamos a lei com os nomes das ruas lá do loteamento Jardim Monte Castelo. Infelizmente, acontece isso. Lá em cima, na Coab, não foi diferente. Lá era Rua Projetada 1 e Rua Projetada 2. Conseguimos um bom recurso para fazer o calçamento lá, que de fato ficou muito bom, foi muito bom para as pessoas que moram lá. Só que recebemos o aviso que a Caixa vinha para fazer a fiscalização. Foi pior que os seus lá, tá? Escreveu numa madeira, num pedaço de madeira, Avenida Getúlio Vargas, e pregou lá e tirou foto, para não perder o recurso. Então, eu concordo que precisa ser planejado, tudo, mas aconteceu isso. Então, o vereador pedindo aqui, você também, o senhor também pedindo, é bom mesmo que aconteça dessa forma para evitar transtornos. E outro esclarecimento para os moradores de lá. É somente a rua que contorna, por isso que fala em torno, que está em volta da escola, que vai até a quadra. A Rua Expedita Francisca Valentim permanece, ninguém mexe, o nome continua lá. Então, não tem uma substituindo a outra, não. É o mesmo que ocorre no loteamento do Washington, loteamento Sonho Meu. Quando ele foi criado, a Rua João Antônio Siqueira começa lá na Marateia e vem até a prefeitura, exatamente a prefeitura. Quando se construiu aí o loteamento, a rua paralela a João Antônio Siqueira se chama José Correia de Carvalho, o nosso inesquecível Zizo Correia. Porém, naquela época, se confundia. Até dava algumas pessoas que montaram um comércio lá, deram como endereço ao criar o CNPJ, como Rua João Antônio Siqueira. Aí nós tivemos que, por projeto, apresentar a lei que nomeou a rua. Tá? Então, eu imagino quando o senhor passaram apertado lá, eu sei que é difícil, concordo, e a população, às vezes, não tem esse esclarecimento, né? Não tem,
Nós temos, eu tenho obrigação de ter isso. Eu trabalho na prefeitura desde 2000 e no mesmo lugar. Então, eu tenho que saber disso, é minha obrigação. Eles não têm obrigação. E aí eu até concordo deles ligarem para os senhores, reclamar. Mas foi isso que aconteceu. Nada intencional. Colocou a placa lá com o objetivo de não perder o recurso, porque o município não tem fundos. Se perde o recurso, teria que pagar um recurso próprio. Para que pagar com recurso próprio? Digamos que nós tivéssemos para devolver o dinheiro do convênio, não tem explicação. Então, tudo bem, vamos fazer tudo mais um planejado. Mas o que houve foi apenas isso, um atropelamento. Mas é coisa que, infelizmente, já vem. Ó, 94 eu comprei o terreno lá. Só foi dado o nome para a rua em 2013. É muito tempo. Então, é isso que acontece. Infelizmente, foi isso. Aí fala, não, manda logo para aprovar. Vai acontecendo, o pessoal vai chamando e fica aquele nome, e depois não tem nem como tirar. Tá? Então, a explicação que a gente pode dar, não vamos nem discutir a competência, nada da Dona Piedade, isso aí, o mérito da Dona Piedade, jamais. Eu tenho certeza que quem discutiu com os senhores não falou disso, de jeito nenhum. Ninguém quis tirar o mérito dela. Eu sei o quanto ela ainda é amada naquele bairro. Né? Então, isso é indiscutível. Talvez foi pela forma que aconteceu. E com isso a gente até aproveita, então a gente pede desculpa para eles pelo ocorrido. E que tudo se resolva. Muito bem. O projeto de lei número 020/2022 está em primeira e segunda votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado, 7 votos. Nada mais. Havendo a tratar, comunico que esta Casa Legislativa entrará em recesso parlamentar no período do dia 18 de julho ao dia 31 de julho. Sendo assim, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 16 de agosto, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.